Olá, boa noite. O É Notícia recebe hoje o embaixador Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República. Ele que foi ministro das Relações Exteriores no governo Itamar Franco e nos 2 primeiros governos do presidente Lula. Embaixador, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje no É Notícia. Obrigado a você. Embaixador, quero começar falando sobre um fato dessa semana. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que os Estados Unidos não descartam impor sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso geraria uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos? Olha, eu acho que as relações diplomáticas têm que se basear no respeito mútuo. Me parece uma coisa absurda que um órgão qualquer americano, sobretudo um órgão do executivo ou do judiciário americano, vai impor sanções a um membro da Corte Suprema brasileira. Eu acho que seria um problema realmente sério. Eu não sei como, não estou antevendo, mas espero que não ocorra. E como o Brasil deveria se posicionar se isso vier por parte dos Estados Unidos? Olha, eu acho que o respeito é sempre uma coisa mútua, né? Quer dizer, se faltar respeito de um lado, inevitavelmente, mesmo que a gente queira evitar digamos assim, um agravamento da situação, as relações vão ser afetadas. Isso pode ter impacto nas relações comerciais. Não estou ameaçando, não é uma ameaça. Eu digo pelo conhecimento que eu tenho de como as coisas se passam na prática. A imagem dos Estados Unidos no Brasil vai ser afetada. É uma coisa totalmente absurda, na minha opinião. Seria trazer para o campo institucional de relações entre os países algo que está em debate no campo político, digamos assim. Você imagina se nós fôssemos discutir cada coisa que cada pessoa falou nos Estados Unidos a respeito, fosse judicializar a questão? Não é possível, isso não tem. E, embaixador, um dos eixos da política externa do Brasil é a defesa da democracia. A eleição do Trump, de certa maneira, coloca um componente novo nesse debate, né? Eu sei que há uma preocupação por parte do governo Lula com relação à defesa da democracia no Brasil e no exterior. Há algo que vem sendo discutido em termos de política externa, como resposta ou para tentar frear avanços da extrema-direita pelo mundo? Há preocupações sérias, sim. É um tema central para o presidente Lula, não só regionalmente, mas globalmente. E justamente por convocação do presidente Lula, ao qual se juntou também o governo da Espanha, ou vice-versa, enfim, os dois governos conversaram, foi feita na ONU, durante a Assembleia Geral, uma reunião sobre democracia. Ainda era nos Estados Unidos o governo Biden. É uma preocupação central, esse é um processo que vai continuar. A questão, inclusive, do uso de instrumentos como as redes, com objetivos antidemocráticos, é uma preocupação. Eu não saberia te dizer especificamente o que vai fazer, mas é uma preocupação muito forte, porque o que se vê é um crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, estamos vendo isso na Europa, né? A social-democracia, inclusive, perdendo espaço, claramente. Quais são as razões disso, sociológicas, é algo complicado também de se saber, né? Há mudanças demográficas, sociológicas importantes que explicam isso, mas nós temos que estar alertas e trabalhar para defender a democracia. Como diz o presidente Lula, ele só está aqui porque existe a democracia no Brasil. O senhor mencionou esse movimento em outros países, mas ao mesmo tempo a gente tem visto também uma reação anti-Trump, digamos assim, com a esquerda saindo, ou a centro-esquerda, saindo fortalecida em algumas eleições ao redor do mundo desde que o Trump tomou posse. Eu citaria o Canadá, a Austrália, a popularidade da presidente do México, por exemplo. O senhor vê essa onda de resposta ao trumpismo acontecendo e o senhor acha que o Brasil se beneficiaria dela, que o governo Lula se beneficiaria dela em algum momento, ou está muito distante? Eu acho que não é por aí que tem que ver. Eu acho que a democracia no Brasil tem que ser discutida no Brasil, cada país tem a sua peculiaridade. Eu acho que no caso dos 2 países que você mencionou, a influência norte-americana é muito grande, eu digo, a influência do que ocorre nos Estados Unidos é muito grande, porque são países anglo-saxões,
embora também no Reino Unido o caminho esteja sendo diferente. Então, eu acho que não dá para simplificar assim, dessa forma. Existe, de fato, em alguns países uma reação, sobretudo aqueles que estão, digamos, mais próximos da influência norte-americana. Eu acho que o Brasil tem um processo próprio, claro que a gente sabe que há forças de extrema-direita nos Estados Unidos que expressamente têm falado que querem influir negativamente no processo democrático brasileiro, mas eu acho que não dá para ver a coisa assim toda de maneira totalmente automática. E a questão da política externa não costuma ser um fator decisivo para os eleitores aqui no Brasil na hora de escolher o presidente. O senhor acha que o cenário internacional está mudando de um modo que no ano que vem a gente pode ter política externa como um fator de debate, especialmente a relação com o Trump e a relação da direita brasileira com o Trump? Olha, não sei te dizer exatamente como, né? Eu fui ministro, como você lembrou, do presidente Lula, entre outras coisas que você mencionou, mais 8 anos. Acompanhei muito a reeleição dele, né? Justamente o adversário era hoje vice-presidente, nosso aliado, presidente, pessoa importantíssima no governo, que é o vice-presidente Alckmin. E a política externa, se falava muito nos jornais, acabou entrando pouquíssimo no debate. Eu me lembro, uma vez houve uma pergunta, o presidente Lula rebateu e acabou. Então, agora, como será, não sei. Agora, eu sei sim uma outra coisa. Eu fui professor de ciência política, eu falo, você pode dizer, eu não me interesso por política. Se você não se interessa por política, mas a política se interessa por você. Então, sim, os fatos internacionais terão uma influência no Brasil. Pode não entrar no debate de maneira clara, óbvia, mas seria muito ingênuo supor que forças internacionais não tentem atuar dentro do Brasil. Como tentaram no passado e declaradamente a extrema-direita norte-americana, e não só norte-americana, mas a extrema-direita, aquele Alternativa para a Alemanha, o Vox, o Chega, tem ligações com a extrema-direita no Brasil também. E o que o governo pode fazer para evitar essas influências no processo eleitoral? O governo tem que ter uma relação de esclarecimento. Acho que a própria mídia brasileira, que também não sobreviveria se não houvesse democracia, tem uma importância muito grande em defender a democracia, a racionalidade, o livre debate, sabe, evitar a manipulação das notícias. E é por isso que eu estou aqui hoje conversando com você. E agradecemos por isso. Inclusive, o senhor voltou recentemente de uma viagem internacional acompanhando o presidente Lula. Na China, o presidente Lula falou que a América Latina não deseja encenar uma nova Guerra Fria. Como, na prática, o Brasil vai navegar no meio dessa disputa de hegemonia entre China e Estados Unidos? Olha, procurando defender o nosso interesse sem hostilidade a nenhum dos lados. Eu acho que a China oferece muitas oportunidades, nós podemos ter semelhanças e diferenças com um e com o outro, mas eu acho que para o Brasil sempre foi bom ter um equilíbrio. Mesmo antes da ascensão da China, eu estou falando do ângulo da política externa, da política econômica externa, inclusive, o Brasil tinha um equilíbrio entre os Estados Unidos e a União Europeia, né? E esse equilíbrio nos ajuda a negociar. É bom para o Brasil que haja mais de uma oportunidade. Eu acho que quando a China decide investir no Brasil e os americanos também acham que podem investir e que devem investir mais, ótimo, desde que sejam coisas produtivas, boas para o desenvolvimento nacional. Então, eu acho que nós temos que ter clareza do que nós queremos e não de quem que nós vamos receber isso ou aquilo, quem que vai nos dar isso ou aquilo. Porque isso é um objeto de troca permanente, de negociação permanente. Não é simples. Não se pense que a China fez um programa, a gente aceitou o programa, não. Tanto nós tivemos um cuidado, por exemplo. Nós nunca rejeitamos o programa deles da Cinturão é uma Rota, mas também nunca adotamos. Quer dizer, o que nós fizemos é a sinergia entre os projetos brasileiros definidos no Brasil e o programa deles. Ótimo, é assim que é. Agora,
na diplomacia, todos os símbolos, os sinais importam, né, embaixador? O presidente Lula, mesmo antes da eleição do Trump, dessa guerra de tarifas aí, entre China e Estados Unidos, ele fez uma viagem à China que foi muito mais extensa do que a viagem que ele havia feito a Washington assim que tomou posse. E agora, com o Trump eleito, ele fez essa viagem agora à China, também uma grande comitiva, encontro com o presidente Xi Jinping. Nesse cenário internacional atual que a gente vive, com tanta turbulência causada pelos Estados Unidos no governo do presidente Trump, há, de certa maneira, uma proximidade natural aí com a China mais do que com os Estados Unidos, por parte do governo Lula? A proximidade com os Estados Unidos é muito grande por razões históricas e os dois países sempre tiveram relações boas, também com conflitos, aliás. Isso sempre, eu trabalhei representante do Brasil na Organização Mundial do Comércio, coisa mais comum que havia no Conselho era assim, o item 1 era Estados Unidos contra o Canadá, item B, Canadá contra Estados Unidos. Então, é natural que haja diferenças e disputas nas relações internacionais. A maneira é como tratá-las. Eu acho que quando a gente fala da relação com os Estados Unidos hoje, o que me preocupa mais, pelo menos por enquanto e até agora, não é nenhuma... Você mencionou uma questão logo no começo que é totalmente absurda e que eu espero que não se concretize. Mas, fora essa questão, o que mais nos preocupa é a questão do multilateralismo. O grande ganho que houve depois da Guerra Mundial foi a criação do sistema multilateral. A ONU, os bancos de desenvolvimento, o Fundo Monetário e o sistema de comércio, que era o GATT, depois o OMC. Você pode achar que eram imperfeitos, nós mesmo criticamos muitas vezes, mas era um sistema multilateral, era um sistema com regras adotadas multilateralmente, e algumas eram mais justas, outras menos justas, e a gente ia sempre discutindo, sempre foi um objeto de debate, de discussão. E eu acho que o grande risco que eu vejo, já porque você falou das tarifas, guerra tarifária, para simplificar um pouquinho, não entrar na coisa muito técnica, o maior risco que eu vejo nisso é, digamos, o abandono do sistema multilateral. E isso, a tendência a se estender a todos os setores. Quando você tira o sistema bilateral, o que sobra? A força. A força é um confronto entre os países. E isso é perigosíssimo. No mundo em que você tem 2 ou 3 superpotências no sentido militar, né, 2 superpotências no sentido econômico, isso não traz ganho para ninguém. Eu acho que o respeito ao sistema multilateral, os americanos sempre falaram em sistema de regras, baseado em regras. Eles, às vezes, não completavam regras aceitas multilateralmente, não ditadas por um ou por outro. Mas agora não, agora é a ausência absoluta de regras, aparentemente. Inclusive, aquela questão tarifária não dá nem para entender os cálculos. Quando a pessoa diz, o Brasil saiu bem porque é só 10%. Saiu bem, mas o sistema multilateral como um todo está muito afetado. Cada país vai negociar separadamente, num jogo de forças que não é benéfico para ninguém e que acirra as rivalidades. E o que o senhor vislumbra, então, para o sistema multilateral daqui a 4 anos, né? Esse pós-Trump? Porque a gente está vendo ele neste segundo mandato com ações muito mais imediatas e concretas, né, sobre o sistema multilateral. Não é só discurso, ele está, de fato, esvaziando tanto financiamento dos Estados Unidos como ação dentro desses organismos. Então, o sistema multilateral vai conseguir sobreviver, na leitura do senhor? Bom, eu não sei, será o sistema multilateral -1, mas -1 que é um imenso. É muito difícil, mas terá que encontrar uma maneira. Veja, são questões assim, falando da parte comercial, porque é mais, digamos, mais óbvia. Você negocia uma tarifa com os Estados Unidos, mas pelo sistema multilateral você tem que estender o que você negociou para todo mundo. Como é que você vai fazer isso? É impossível. Então, vai ser um jogo de forças que era o que havia, claro que numa outra situação econômica, antes da Segunda Guerra Mundial. E eu tenho muito temor de que seja difícil
Agora, nós teremos que fazer o possível. Eu acho que, nesse ponto, países com ideias e visões muito diversas da organização política, como, digamos, a China, que você mencionou, os países da União Europeia e o Brasil, ou os países a maioria, pelo menos, dos países da América Latina, tem uma visão comum que é diferente dos Estados Unidos. Hoje, eu não sei ainda, o mundo está passando por uma mudança muito profunda. Não é muito difícil dizer ainda como o mundo vai se reorganizar. Você tem explicações históricas para isso, mas eu não quero entrar nisso, porque senão nós vamos muito longe. Mas, nesse cenário, um pleito antigo e que vem sendo reiterado pelo Brasil nos fóruns internacionais do qual participa, sobre uma reforma dos organismos internacionais, da ONU, por exemplo, ganha força, perde força, ou está tudo tão bagunçado, a gente nem sabe que ONU vai ser essa que vai sair, que não dá para falar sobre esse assunto agora? Olha, eu tenho que ser otimista, porque se eu não fosse otimista, eu não, com essa idade que eu tenho, não estaria onde estou. Eu estaria fazendo alguma coisa assim mais divertida. Embora eu ache interessante o que eu faço, mas é também tenso, né? Naturalmente tenso. Então, eu acho que nós temos, sim, quer dizer, a humanidade, não é o Brasil, a humanidade tem que lutar para manter os ganhos. Isso, a civilização, nós estamos vivendo um momento muito dramático, muito difícil, que eu nunca vi na minha vida. Eu sou velho, mas nunca vi um momento igual. Mesmo a crise, por exemplo, dos mísseis, a crise de Cuba, havia uma diferença ideológica muito grande entre as duas superpotências, mas havia, digamos, duas pessoas do lado da linha vermelha, ligando e se conversando continuamente. Hoje você não entende, você não entende, você sabe que enfim, não me cabe aqui ficar comentando comportamentos, mas é tudo muito estranho. Quando você fala de visitas, por exemplo, o presidente Lula teve a visita ao presidente Biden, foi uma visita muito produtiva. O estilo de receber varia de país para país, mas foi uma visita completa, só não teve baile à noite, mas nas visitas de Estado às vezes eles fazem. Mas foi uma visita muito boa. Agora, o que eu tenho visto das pessoas, das visitas de chefe de Estado aos Estados Unidos, parece mais reality show do que, na realidade, conversa entre estadistas. Eu acho que o presidente Lula não gostaria muito disso, não. Claro, nós não vamos nos negar um diálogo com os Estados Unidos. Sempre teremos um diálogo, como ele teve quando a primeira vez que o presidente Lula teve com o Bush, ele teve a primeira vez, na realidade eu não estava presente, foi quando ele já era presidente eleito, e o presidente Bush queria que ele ajudasse na guerra do Iraque, ele disse, não, que a minha guerra é contra a fome. Aí a segunda vez, já como presidente, o presidente Bush, aliás, veio aqui 2 vezes, coisa que não é comum durante o governo dele, os 2 mandatos. Quando o presidente Lula foi, já como presidente, em junho, mais ou menos, da República, o próprio presidente Bush disse assim, nós temos diferenças, mas vamos tratar daquilo que nos aproxima, daquilo que temos em comum. Gente, esse é o comportamento racional. Nós também temos diferenças com a China, temos diferenças com a Rússia, temos diferença com muitos países, mas a gente trata de ver onde existem as sinergias e tenta trabalhar em cima delas, e não fazer um espetáculo público. Com o Trump isso não é possível, então? Não sei, eu não posso falar, não posso prever o futuro. O que eu vi até hoje não indica nesse sentido, mas não me cabe julgar. Isso não indica um diálogo a nível presidencial, por exemplo. Vai se manter o diálogo entre os países, mas possivelmente sem nenhum encontro, nenhum contato mais próximo entre presidentes. A gente tem que esperar. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Eu espero, digamos, que essas atitudes que são da extrema-direita norte-americana, por exemplo, em relação à regulamentação das redes no Brasil, das big techs, etc., que isso com o tempo se dilua. Nós temos uma posição muito parecida com a Europa nisso. Vamos ver, então,
sempre há o que ver. Eu vejo que, por exemplo, pode haver uma reação positiva em termos de investimentos, deles quererem investir no Brasil. Não, o país, um grande país, tem um mapinha interessante que os países que têm mais de 100 milhões de habitantes, PIB de 1 bilhão e mais não sei o que de território, só tem 5 países. Um deles é o Brasil, Brasil, Estados Unidos, Índia, China e Rússia. Então, o Brasil está nesse grupo. Não é que a gente não escolheu, isso é uma questão. O Brasil tem uma população totalmente mestiça. Então, quando fica se falando de uma atitude contra os brancos na África do Sul, eu acho espantoso. Eu fui à posse do presidente Mandela, que foi, talvez, o presidente Itamar Franco não gostava muito de viajar, então eu tive a honra de representar o Brasil na posse do presidente Mandela. Para mim, isso é uma coisa inesquecível, em termos de evolução da humanidade, essa superação do apartheid. Dizer hoje certas coisas que têm sido ditas me parece totalmente absurdo. Mas não exclui que você possa conversar sobre comércio, que você conversa sobre investimento, você conversa separadamente. Muitos temas a gente terá. Eu volto aqui ao exemplo, eu fui com o presidente Lula, eu fui ministro das Relações Exteriores, me ocupei muito das negociações da OMC. E, frequentemente, nós concordávamos, Brasil e Estados Unidos, em relação à Europa, em relação a outros países, e aí agimos pragmaticamente. O senhor falou que nunca na sua vida viveu um momento tão tenso, né, no plano internacional, tão grave. Isso se dá só pela figura do Trump ou não? Tem outros fatores, e quais são? Isso aí você vai fazer um estudo sobre o papel do indivíduo, não sei até que ponto a figura do Trump é causa, até que ponto ela é consequência também já de uma anomia social. Eu acho que seria um debate aqui sociológico, pode até fazer, mas aí é outro caminho. Eu acho que há hoje realmente uma mudança muito grande, até como você mesmo observou, em relação até ao governo Trump anterior, embora não gostasse muito, né, mas de qualquer maneira houve uma mudança que é esse crescimento das redes sociais, que é uma coisa que leva, digamos, é o antidiscurso, né? Os filósofos escreviam um discurso sobre o método, discurso sobre a igualdade entre os homens. Não, aqui é o antidiscurso, é aquela informação ou desinformação súbita, emocional, e até que ponto, digamos, os governantes também, que são escolhidos, são decorrência disso, em alguns casos. Eu acho que, no fundo, é uma luta entre a racionalidade e o irracional. E eu acho que a gente tem que lutar no mundo inteiro, cada um a seu modo, pela predominância do racional, da racionalidade, no lugar desses ímpetos irracionais e emocionais. Embaixador, quero voltar um minuto para a viagem à China, entender como o senhor vê a influência e o interesse da China na América Latina. Bom, a China tem um crescimento econômico espetacular, e isso se reflete também na relação com a América Latina. Eu acho que é normal, nós temos que ser capazes de negociar sempre, não aceitar qualquer coisa, como, aliás, eu já te disse, nós não entramos simplesmente no cinturão em uma rota, nós colocamos claramente que seriam sinergias. Até o título da nossa relação, que tinha lá, eu não vou entrar em muito detalhe, mas era uma marca que era uma marca Xi Jinping. Eu falei, não, tem que ter uma marca Lula também. Então, em tudo buscamos um equilíbrio. Mas eu não vejo isso negativamente, desde que vemos isso como uma possibilidade de competição maior e um estímulo a outros. Por exemplo, o acordo Mercosul-União Europeia. Eu acho que hoje esse acordo, tudo tem defeitos, de um ponto de vista ou de outro, nunca ninguém concordará com nenhum acordo comercial como se fosse uma maravilha ou uma salvação. Mas acho que hoje em dia ele é muito importante, não só para nós. A União Europeia devia entender que é importante para ela, né, para os europeus, para ter um equilíbrio adequado no mundo, porque ela teria mais acesso também aos mercados. E para nós também seria bom, porque se você, além estritamente do que foi negociado em tarifas, é o clima
da relação econômica, que é muito importante. Então, eu acho que a gente joga nessa questão do equilíbrio, né? E é o que a gente procura ter boas relações. O presidente foi à China, foi à Rússia, vai à França. Agora, ele está sempre buscando relacionamento múltiplo, que é o que cabe. Tínhamos um relacionamento muito bom, muito positivo com o governo da Alemanha anterior, temos um bom relacionamento, excelente, inclusive em defesa da democracia. Você perguntou com a Espanha. Assim as coisas se desenvolvem, buscando equilíbrio. Sobre o acordo Mercosul-União Europeia, houve o anúncio político, né, da conclusão desse acordo, mas agora precisa com que os países que ainda são resistentes também na União Europeia flexibilizem um pouco essa posição. Quais sinais que os senhores andam tendo sobre isso? Eu acho que eles precisam entender que é bom para eles, né? Eu não estou negando que lá o agricultor europeu não precisa de uma ajuda, mas se encontra uma maneira de compensar internamente, porque senão, veja bem, a União Europeia já foi, os países da União Europeia, porque a União Europeia também muda de composição, né? Mas já foi, de longe, o nosso maior sócio comercial. Quando foi sugerida a ideia de ALCA, eu estava no governo, era o governo Itamar Franco, e nós começamos a discutir, vamos discutir um acordo com a União Europeia, na época ainda era a Comunidade Europeia. Por quê? Para manter um equilíbrio. E eles eram, digamos, ainda os principais sócios comerciais do Brasil. Hoje em dia estão muito abaixo da China. E se eles não fizerem acordo, vão ficar mais longe ainda. Eu acho que isso não é do interesse nem nosso, nem deles. Eu acho que a gente tem que procurar uma relação equilibrada. É claro que hoje nós vivemos, a China tem hoje um dinamismo econômico que não tem igual entre países maiores e mais ricos. Mas a Índia, por exemplo, é um país que também tem um grande dinamismo econômico. Nós temos muito interesse numa aproximação grande com a Índia. Quer dizer, não tem nada de ideológico. E os BRICS, inclusive, de certa maneira, levam a esse relacionamento também mais diversificado, que é muito importante para o Brasil. Embaixador, e eu já falei dos símbolos, dos sinais na diplomacia, né? Tudo é milimetricamente calculado, as palavras dos acordos comerciais são escolhidas depois de muita negociação. Tem uma dança, né? Para que nenhum pise no pé do outro no momento errado e jogue tudo por água abaixo. É um problema a primeira-dama, Janja, não seguir essa dança? Eu não vejo dessa maneira. Eu estava no jantar. Primeiro, eu acho que a gente tem que tirar esse clima de fofoca em relação. Mas uma coisa eu posso garantir, não houve nenhum incômodo. O presidente da China ela expôs uma preocupação válida, e o presidente da China respondeu de uma maneira natural. E a própria empresa falou que quer um diálogo. Eu acho que, digamos, é uma pobreza de espírito da mídia brasileira, você me desculpe. Eu não quero dizer que vou falar mal da mídia, porque eu quero a mídia livre para falar, mas é uma pobreza de espírito concentrar numa coisa tola. E eu não vejo problema nenhum, é um problema real. Ela sente dessa maneira, ela é uma pessoa sensível e expôs como eu acho muito natural. Mas a diplomacia não pode, sabe, nós não estamos mais na época do Congresso de Viena, né? Em que, como você disse, era tudo uma dança, até tem um nome de um filme que chamou Congresso Baila, que era sobre o Congresso de Viena. Nós estamos numa época em que, digamos, queiramos ou não, a população participa da vida internacional. Então, eu acho que é uma preocupação válida, foi colocada de maneira educada, sem nenhum problema, num jantar, não era uma reunião estritamente formal, nenhum problema. Certo. Está um clima ruim entre os ministros, depois disso, o presidente Lula fez uma reprimenda porque ficou sentido ali com vazamento. Eu não sei, eu não sou ministro, de modo que eu não posso falar a respeito disso. Então, vamos continuar aqui falando sobre os outros assuntos de política externa, embaixador. Sobre Israel, né? A União Europeia anunciou que vai revisar acordo político-econômico com Israel, em razão do que vem acontecendo em Gaza e ao bloqueio ali de entrada de ajuda humanitária. O senhor acredita que o Brasil deve, daqui para frente, exercer mais pressão internacional, se juntar a movimentos como esse da União Europeia, de pressionar mais Israel com relação à situação em Gaza?
Como que o senhor vê o desdobramento dessa situação? Eu acho que o Brasil tem que continuar defendendo e cada vez com mais força os dois estados. É a única solução. Eu não sei se ela é boa para todos, mas é a única solução possível. Não é? O que se ouve o primeiro-ministro Netanyahu falar de ocupar Gaza inteiro é uma coisa totalmente absurda, inaceitável. Os países que estão ali próximos, que defendem Israel em muitos assuntos, estão vendo isso como uma agressão, além do que está acontecendo, as crianças morrendo, é uma coisa bárbara. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O Brasil e o presidente Lula, num tweet feito por ele, tweet ou algo parecido, não sei, que eu não entendo muitas redes, pessoalmente condenou a ação terrorista, embora não esteja nem classificado como movimento terrorista internacionalmente, a ação terrorista do Hamas, que deu início a esse processo. Agora, é totalmente desproporcional o que está acontecendo e que só acelera coisas ruins. Né? Eu acho que, eu digo isso porque eu tive muitas vezes Israel. Eu tive 5 vezes Israel durante o governo Lula. Aliás, o presidente Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel. Né? E visitou a Palestina também. Eu também ia à Palestina também. E havia um diálogo. Esse ex-primeiro-ministro, ele tem dado até declarações de mais bom senso, ele era um homem de centro-direita, não era um homem de esquerda, não era nem esquerda. Olmert, né? E nós discutíamos. Eu falei com frequência com a Tzipi Livni, que era ministra das Relações Exteriores, Shimon Peres esteve no Brasil, era tudo uma discussão. Era difícil a discussão, todo mundo sabia que era difícil, mas era uma discussão, era uma conversa. Quando você substitui a conversa pela violência e pela violência contra civis, as declarações feitas assim de maneira óbvia, algumas estão mencionadas lá na ação que a África do Sul abriu, mas estão mencionadas pelos próprios juízes da Corte Internacional de Justiça. Vamos eliminar todos, não há diferença, etc. Isso é muito difícil. Eu acho que é preciso que os países que têm alguma influência nessa situação sejam capazes de atuar num sentido de buscar o que hoje parece até quase um sonho, mas tem que ser, que é a solução de 2 estados com respeito às fronteiras de 67. Isso não é muito para os palestinos, porque eles já tinham perdido antes, mas é o aceitável, é o que é possível. Então, o Brasil tem participado disso, eu sei que o ministro Mauro Vieira vai participar de uma reunião em breve. O Brasil acho que foi convidado recentemente para presidir também na ONU um grupo sobre esse... Um grupo, para encontrar essa solução firme, respeitada e de lado a lado, mas hoje em dia o que a gente vê é uma situação de violência e de massacre de civis e de crianças, de mulheres, assustadora. As pessoas que estão falando isso não são pessoas antissemitas. Que existe antissemitismo, existe também, mas não é isso que está acontecendo. Não é essas as pessoas que você vê são, sei lá, médicos de organizações internacionais, tipo Médicos Sem Fronteiras, médicos britânicos e todos falando que é uma mortandade totalmente inaceitável. A ONU falou, né, sobre uma crise de fome em massa em Gaza, com risco para 14 mil bebês, né? São números assim absurdos. É uma coisa nunca vista. Eu não vi na minha vida, pelo menos. Agora, hoje, nesta quinta-feira, 2 funcionários da embaixada israelense nos Estados Unidos, em Washington, foram mortos a tiros perto do... Aliás, foi na noite de quarta-feira, né? Hoje de manhã a gente acordou com a notícia sobre isso, próximo ao Museu Judaico, e a principal linha de investigação até o momento é de um ataque antissemita. Gente, que o antissemitismo existe, e que o antissemitismo sempre existiu, eu sei. Eu estudei num colégio laico no Rio de Janeiro, e eu via amigos meus judeus ter a carteira rabiscada lá por outros. Eu sei que existe isso. Agora, não vamos confundir as coisas.
Uma coisa então esse ato que você comentou é totalmente condenável, inaceitável. E eu acho que a gente tem que combater o antissemitismo, mas tem que combater o antissemitismo com racionalidade. E aí eu queria fazer uma distinção, que são 3 níveis de coisas. O povo judeu, a quem o mundo deve muitíssimo, né, do Einstein ao Freud, e todos eles que foram criticados pela direita, pelos conservadores, etc., Marx, todos eles judeus, né? E muitos outros, no Brasil inclusive. O povo judeu. Outra coisa é o Estado de Israel, que o Brasil reconheceu. O Brasil foi instrumental, através do embaixador Oswaldo Aranha, que era presidente da Assembleia Geral, para que o Estado de Israel fosse criado. E a outra coisa, mas também respeitando a população palestina. E o Brasil sempre enfatizou 2 estados. E a terceira coisa é esse governo atual de Israel, que tem agido de maneira totalmente, se você lê com atenção, declarações feitas. Como é que um ministro exterior diz que o nosso presidente é persona não grata? Como é que isso é possível? Isso não tem nada a ver com sentimentos. Eu acho que tem que separar essas coisas de maneira muito, muito clara. Então, a gente tem que... Como ele disse, eu fui várias vezes a Israel, dentro daquele contexto do processo de Anápolis, enviado pelo presidente Lula, conversava com os 2 lados, e os 2 lados conversavam, na verdade. E agora, hoje, não sei se isso tem a ver com a própria situação interna do presidente Netanyahu, mas o que há é um massacre, uma coisa totalmente impossível de ser aceita. E a solução para isso é voltar à ideia dos 2 estados. E, embaixador, eu quero falar sobre a outra guerra que o mundo vive, guerra Rússia e Ucrânia. O senhor esteve recentemente também com o presidente na Rússia. Queria ouvi-lo com relação a como o senhor vê o desenrolar dessas negociações para tentar haver aí uma paz na região. Olha, não é fácil. O Brasil conversa com todas as partes envolvidas. Eu, pessoalmente, fui enviado à Rússia, mas fui enviado à Ucrânia também. Várias vezes eu falei com o meu homólogo, só que lá ele é muito mais poderoso dentro do conjunto da estrutura, por razões óbvias, né? E achamos que a paz tem que vir através do diálogo. Eu participei pessoalmente, como enviado do presidente Lula, de um processo que se chamou Processo de Copenhague, em que pela primeira vez se tentou, que houve uma tentativa, digamos, de também ter alguns países do sul global, Brasil, Índia, África do Sul, etc. China foi só durante poucas vezes. Mas qual era o grande defeito? Era que era só um lado. E aí, como eu dizia, eu não quero fazer piadas sobre coisas sérias, mas é como dizia o Garrincha, você tem que combinar com os russos. Se não houver um diálogo nesse caso, literal, se não houver um diálogo, você não vai chegar a uma conclusão. Nós condenamos a invasão da Rússia. Agora, qual a solução para esse problema? O Putin fala muito nas causas profundas, as root causes, as raízes, causas raízes. Não sei, tem que ver, tem que discutir. Só colocando os países para discutir que é possível. Eu acho que, nesse caso, para citar uma coisa, na minha opinião, positiva, digamos assim, é que, em relação à administração americana, que de alguma maneira forçou uma discussão. Sei que a União Europeia tem, em geral, uma posição muito diferente, mas há alguma discussão. E eu acho que algum debate. Os ucranianos e os russos se encontraram num nível relativo, não um nível muito alto político ainda, mas num nível relativamente alto, vice-ministro, coisa assim, há pouco tempo em Istambul. É a primeira vez que eles se encontram desde mais de 3 anos. Então, eu acho que, apesar de tudo, eu vejo uma esperança, sabe? Eu me preocupo mais com a situação no Oriente Médio. Enfim, todas são preocupantes, mas eu digo que a do Oriente Médio é mais complexa para resolver, porque combina com as dificuldades internas na Síria, o problema
nuclear iraniano, que a gente tentou ajudar também no passado, quando havia boa vontade. Enfim, então, vivemos um momento muito dramático e muito difícil. O presidente Lula, o senhor defendeu o diálogo aqui, o diálogo inclusive, né, com o Putin, para conseguir chegar a algum termo com relação a isso. O presidente Lula foi criticado por ir à Rússia e, por exemplo, não ir à Ucrânia nessa mesma viagem. Bom, primeiro, ir à Ucrânia não é fácil. Não é? Eu fui à Ucrânia, da vez que é uma viagem, naquela vez eu tive com um avião da FAB até perto Polônia. Da fronteira da Polônia com a Ucrânia, para depois uma viagenzinha de automóvel, 1 hora ou 1h30, e depois 12 horas de trem, né? numa área, quer dizer, não é uma coisa tão simples assim. O presidente Lula sempre falou, está disposto, inclusive, a conversar, disse isso publicamente com o presidente Zelensky. O presidente Zelensky aqui não quis, recentemente. Então, eu não sei, porque o presidente Lula ia à Rússia, enfim, não sei. Esse é um julgamento político interno que ele terá feito. Mas nós sempre estaremos... Não há paz sem diálogo. E nós conversamos com os atores mais diversos. Conversamos com a Rússia, conversamos com a Ucrânia. Hoje em dia temos tido menos, mas já tivemos conversas também com os Estados Unidos sobre isso. Conversamos com o Vaticano, conversamos com muitos atores. Embaixador, no bloco anterior o senhor vinha falando sobre a importância do diálogo. O Brasil, o presidente Lula, na verdade, e o senhor também, são vistos pela comunidade internacional como uma ponte de possível diálogo com o Nicolás Maduro, na Venezuela. Queria entender o que o senhor acha que é possível, vislumbra, em termos de negociação ainda com Maduro sobre a situação da Venezuela. O Brasil não reconheceu, evitou reconhecer o resultado da eleição do ano passado. Veja, primeiro você tem que perguntar se o Nicolás Maduro também nos vê como um ponte para a negociação, não sei. Mas o Brasil procurou ajudar. Isso é um processo interno venezuelano. Nós não queremos intervir na Venezuela, mas a própria Venezuela, eu acho que, em certo momento, compreendeu que para ela talvez fosse melhor ter uma discussão mais ampla. Houve um processo do qual, no início, o Brasil não participou, porque isso começou antes do governo. Não estou falando do período Chávez, estou falando de períodos recentes. O Brasil não participou no início, mas foi chamado depois. Nós fomos como espécie de testemunhas a Barbados, e aí, digamos, estávamos envolvidos. Dessa forma, o presidente Lula me indicou, me determinou que eu fosse a Caracas na eleição. E conversei, inclusive, tanto com o presidente Maduro, com várias autoridades, mas entre outras o presidente Maduro e o candidato da oposição. Conversei com os dois. E eu tive uma longa conversa com o presidente Maduro, que foi uma conversa positiva, e eu fiquei achando até que podia ser que as coisas se arrumassem. Não foi o que aconteceu, não vou entrar em detalhes, não interessa. Eu acho que nós temos... o Brasil não reconhece governos, ele reconhece estados, né? Essa é a norma, aliás, do direito internacional. Então, nós continuaremos a ter relações com a Venezuela, nós temos uma embaixadora lá, muito competente, por sinal. Estamos sempre abertos a ter uma relação econômica e fazemos votos de que o processo lá possa continuar. E agora, de que maneira, não nos cabe dizer. Se for necessário, se for útil, o presidente Chávez, num certo momento, achou que era útil e que o Brasil podia ajudar. E nós lideramos um processo, o presidente Lula liderou um processo de grupos de amigos da Venezuela, que ele no início não estava achando bom, porque ele queria amigos só de um lado, e nós fizemos questão que tivesse presente os Estados Unidos, outros países, até a Espanha, que na época era um governo conservador, fizesse parte desse grupo de amigos para ajudar na realização do referendo revocatório que se realizou e que ele ganhou. Não é? Então, é uma questão de você saber se você pode ser útil. Não é uma questão de dar lições, de dizer que tem que ser assim, tem que ser assado. Não é fazer julgamento moral sobre todos os países do mundo. Se a gente fosse fazer julgamento moral, era capaz de a gente não ter relação com quase ninguém. Então, não é isso. Você
tem o seu julgamento, pode fazer, gosta, não gosta, mas eu acho saber se você é útil para que as coisas caminhem num sentido positivo de forma pacífica. Se essas condições reaparecerem, você veja, os Estados Unidos fala, que apoia, obviamente, sanções, ao mesmo tempo que se lê, eu também não sei, que se lê na mídia, na grande mídia, é que há uma perspectiva de conversas com as empresas, a Chevron e outras, que têm interesse no petróleo da Venezuela. Quem sabe, às vezes um mau motivo, ou um motivo, não mau, mas um motivo menos menor, nobre, pode levar a um bom objetivo que encaminhe as coisas também de maneira positiva. O governo Trump não tem solicitado, digamos assim, esse apoio do Brasil para um diálogo com a Venezuela? Não que eu saiba. E eu quero falar agora sobre clima. O Brasil vai receber a COP nesse ano e é visto como um ator importante nessa agenda climática global. Ao mesmo tempo, a gente tem visto algumas derrotas das causas ambientalistas no Brasil, até impostas aqui por Brasília, Congresso, afins, e a discussão sobre exploração de petróleo na foz do Amazonas. A gente corre risco, embaixador, de perder esse posto de um país apto a falar e a liderar na questão ambiental? Olha, não vou entrar no detalhe de que deve explorar ou não deve explorar, isso não é da minha competência. Agora, falando mais amplamente e pensando no planeta, o fato de você ter que definir entre os interesses de desenvolvimento e ter que conciliar interesses de desenvolvimento e os interesses de preservação do planeta, até nos dá mais liderança, porque isso é uma contradição que existe no mundo inteiro, com raras exceções. Então, eu acho que o Brasil tem uma ministra do meio ambiente que é um símbolo mundial, eu sempre disse isso a ela, e é muito importante isso, e tem também interesses econômicos, a gente vai encontrar maneiras, a gente tem sempre encontrado maneiras positivas de tratar desse tema, propositivas, e eu acho que nós temos isso, digamos, essa visão que não vê apenas um lado da questão, ajuda a encontrar soluções. Quais são as maiores preocupações do senhor hoje, do ponto de vista do cenário internacional e do governo, do cenário político doméstico? Do cenário político eu não vou falar, porque... O senhor é um integrante do governo, o senhor é um integrante do governo, um assessor muito próximo do presidente. Eu sou assessor do presidente Lula, eu acho que, digamos, eu já disse basicamente, eu acho que o principal fato hoje é a defesa da democracia, da racionalidade, do diálogo. Acho muito importante que o esforço que o presidente Lula tem feito para ter diálogo amplo, mas especificamente com os presidentes das casas do Legislativo, dos outros poderes, do outro poder também, e do nível até, também estadual, etc. Tudo isso é importante, porque o diálogo é fundamental. É importante que as pessoas discutam, que não vejam o seu adversário político como um inimigo, não é? Eu acho que isso é fundamental. Então, isso é tudo que eu posso dizer sobre a parte política. Na política mundial, eu acho que nós vivemos um momento muito complexo por várias razões. Primeiro, tem, digamos, essa prevista ultrapassagem da maior potência por outra potência. Isso sempre se deu de maneira difícil, conflituosa, tem que ser tratado com muita delicadeza. Eu acho muito interessante, se eu posso fazer uma recomendação, assim, mais de professor do que... Eu não sou professor, mas, enfim, tem um norte-americano, agora me escapou o nome dele, que foi um grande estudioso da crise de Cuba, e ele escreveu um livro em que ele fala do que ele chama o dilema de Tucídides, que era porque a questão da ultrapassagem de Esparta por Atenas, e que isso acabou gerando a guerra. Graham Allison é o nome dele. E, no entanto, ele agora tem ido muito à China, e é um pouco assim como fez o Kissinger, né? E tem achado, não, o que tem que encontrar é fórmulas que permitam o diálogo, a complementaridade, e é isso que a gente tem que fazer em benefício próprio e de toda a humanidade. E eu acho que o Brasil, não só a gente está nesse círculozinho que eu te falei, que só tem 5 países,
como nós temos questões que nos identificam com um e questões que nos identificam com outro. Então, o Brasil, nessas coisas, não é que ele seja um mediador, que às vezes, o Brasil... Não, ele é um país do diálogo, é da nossa história e é cada vez mais forte. Acho que um grande problema que ainda existe no Brasil é um problema do racismo, que tem que ser superado e de maneira também em relação às mulheres, da misoginia, mas o racismo no Brasil é muito profundo, muito profundo. Estou estudando quando se diz assim, a formação do Estado brasileiro. Eu digo, olha, eu só vou considerar que o Estado brasileiro está verdadeiramente formado quando eu for ao restaurante, que eu vou e que eu encontro pessoas em número razoável e mulheres. Isso já está acontecendo. Pessoas negras também sentadas como clientes. Então a gente tem que ter essa evolução. Essa evolução tem que ter pacificamente, democraticamente, mas essa é a principal evolução que eu acho que o país tem que ter. E o presidente Lula, durante a campanha, ele colocou muito a questão internacional como algo importante a ele, né? Não só desse papel que o Brasil poderia exercer no diálogo com outros países, em mediação ou ajuda, né, na dissolução desses nós de conflitos, digamos assim, mas também na questão da fome, na questão climática e na questão da fome mundial. Como que o senhor avalia que ele vai acabar esse terceiro mandato dele no final do ano que vem com relação à agenda internacional? Que balanço que o senhor faz? Desculpe. Imagina, por favor. Foi criada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no G20. Isso foi um grande ganho do G20. Tem um número grande de países participando, europeus, africanos, todo. Está se realizando agora em Brasília uma reunião com o ministro de Agricultura da África, que de alguma maneira tem a ver também com o combate à fome e à pobreza. Eu acho que, digamos, nós não falamos disso, mas independentemente da questão da Venezuela, a nossa região está mais complexa do que era no primeiro mandato. Não me pergunte por quê, porque isso teria que ser um objeto de uma outra reunião. A nossa região, a América do Sul especialmente. Mas também temos que continuar trabalhando, não desistir, para trabalhar pela integração da América do Sul, trabalhar pela cooperação com a África. Isso acho que é uma coisa que é um projeto que o presidente Lula não abandonou, que ele insiste e que está sendo feito. Então, quer dizer, há também uma evolução nesse sentido. Agora, as coisas não acontecem imediatamente, elas levam tempo. Enfim, mas nós temos... Eu, por exemplo, pessoalmente, acho que o próprio G20 tinha que ter pelo menos mais 1 ou 2 países africanos para ser realmente representativo. Nós falamos aqui de várias guerras, mas tem as guerras esquecidas, que são as guerras no Congo, Ou não só guerras, né? O Haiti, que está vivendo um colapso, por exemplo. O Haiti é uma situação que o Brasil se empenhou muitíssimo. Eu fui 15 ou 16 vezes ao Haiti, acho que o número de vezes talvez tenha sido um dos países que eu mais visitei. Como ministro do exterior, acompanhando o presidente Lula, ou sozinho, depois como ministro da Defesa também, que foi ministro da Defesa da presidenta Dilma Rousseff. Então, e você viu que, digamos, no fim das contas, a comunidade internacional abandonou. Assim que ela achou que podia sair, saiu. E aí voltou, e hoje em dia nós temos uma situação que é mais grave do que a que nós encontramos quando chegamos lá a primeira vez. Temos que ajudar o Haiti, mas... não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem que exigir um empenho verdadeiro e na hora de colocar os recursos para valer e fazer um plano de desenvolvimento para o Haiti. O Brasil, o presidente Lula tem dito isso, que o Brasil pode ajudar. Agora, você tem que ter um mínimo de segurança, né? E as coisas se juntam, você também não vai ter segurança se não tiver desenvolvimento. Mas é o grande desafio não só da região... Do hemisfério, talvez. É o grande desafio. Eu não gosto muito da palavra hemisfério, porque a gente fala muito hemisfério ocidental, mas existe hemisfério oriental? Eu não conheço, só os chineses que falam, quando eles dizem que o Brasil e a China são os 2 países... Os Estados Unidos usam muito esse termo, os Estados Unidos gostam muito de falar de hemisfério. Eu gosto de falar da América do Sul, da América Latina. Embaixador, muito obrigada por essa entrevista. Infelizmente, nosso tempo acabou. O senhor vai ter que voltar, porque tem muito assunto ainda. Já fica o convite. Obrigada. Prazer. E obrigada também a você que nos assistiu pela audiência. A Notícia volta na semana que vem. Até lá!